Olá, professores. Esse vídeo aqui tem finalidade de colaborar aí os professores ingressantes ou não, né, na elaboração do PTD, tá? Então, vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível aí para passar as orientações. Então, o primeiro passo é você já estar com o NSA aberto, tá? Ideal aí que você esteja o NSA instalado na sua máquina. Você clica aqui na área do professor coordenador, ok? Em seguida, a gente vai vir aqui em cadastro, PTD atual. Então, eu vou clicar aqui, PTD atual, abrir PTD. Perfeito? Vai abrir essa nova tela. Você vai selecionar a sua turma. Então, aqui eu vou entrar em uma turma minha, ensino médio com habilitação profissional. No caso, eu estou dando aula aqui para a terceira série C. Meu componente é matemática. Eu estou fazendo o PTD do primeiro semestre. Aí você vai selecionar qual semestre que você está fazendo. E vou lá e clicar em abrir PTD. Nesse momento ele vai abrir, né, essa tela aqui. Você pode ver que o meu PTD ele está totalmente em branco, né, ó, tudo em branco. A gente vai começar a preencher ele do zero, tá? Então eu vou começar a fazer o primeiro bimestre. Então eu vou vir aqui, ó, né, bimestre, e vou selecionar o primeiro. A partir do momento que eu seleciono o primeiro bimestre, eu vou, no meu caso aqui, eu vou importar as datas do calendário, tá? Se você quiser mudar as datas, você vai colocando aqui de 7 em 7 dias, né, semanalmente, ou no máximo de 15 em 15. Então eu vou clicar aqui em importar as datas do calendário. Importar as datas por quinzena, ele me dá essa opção, então vou dar o OK. E aí a primeira parte do seu PTD já está feita, que é o quê? Ele vai baixar aqui, ele vai escrever todas as datas quinzenais do seu PTD até o final do primeiro bimestre, né? Que foi o que eu selecionei. Quando eu quiser fazer o segundo bimestre, eu vou lá e vou selecionar aqui, segundo bimestre, mesmo esquema, vou importar as datas de forma semanal e ele já vai puxar para mim, ok? Então, é isso. Então esse é o primeiro passo, que é você colocar as datas, ok? E agora a gente vai, de fato, começar a fazer o preenchimento de tudo aqui, tá? Instrumento de avaliação, base tecnológica, procedimento didático, todos esses outros. Para você fazer o PTD, é extremamente necessário que você tenha em mãos o plano de curso do seu curso, seja ele administração, logística, enfermagem, serviços jurídicos, marketing, sei lá. Então você tem que ter o plano de curso em mãos. É ideal que você converse com o seu coordenador, caso você não tenha, para você ter ele em mãos, que com ele que você vai conseguir preencher. Enfim, então como que funciona? Primeiro passo é você selecionar aqui, ó, a primeira quinzena. Então selecionei a primeira quinzena. Por quê? Porque eu vou trabalhar esta primeira quinzena. Então, o que eu vou fazer? Na primeira quinzena de aulas, o que eu vou trabalhar nessa sala? Bom, na primeira quinzena, eu vou cadastrar aqui a minha primeira competência. Qual é a primeira competência? Eu vou olhar lá no plano de curso. Então, no meu caso, a primeira competência é essa aqui. Elaborar hipóteses recorrendo a modelos, esboços, fatos, conhecidos, relações e propriedades. Então, eu simplesmente vou copiar e colar. Eu particularmente gosto de colar no bloco de notas para eu arrumar aqui esses parágrafos, sabe? Então, eu acho que fica melhor. Então, arrumei aqui os parágrafos, só copiei e colei, né? Vou copiar novamente e colar aqui a competência, ok? Então, tá lá a minha competência. Então, nessa primeira quinzena, eu vou trabalhar essa competência aqui. Elaborar hipóteses e tal. Tá vendo que eu selecionei essa competência? Porque dentro dessa competência, eu vou trabalhar quais habilidades? Então, eu vou olhar aqui no meu plano de curso e ver que eu tenho várias habilidades a serem trabalhadas dentro dessa competência. Então, eu vou pegar aqui a primeira, ó, identificar os dados relevantes em uma dada situação-problema para buscar possíveis resoluções. Então, vou copiar aqui a primeira habilidade. Como eu falei para vocês, eu gosto de arrumar aqui antes o parágrafo, né? Você pode colar direto. Então, vou lá e colo
aqui na habilidade. Perceba que essa habilidade, tem que colocar um númerozinho ali, ó, número 1. Essa habilidade, ela tem que estar atrelada a uma competência. Então, no meu caso, essa habilidade 1 está atrelada à minha competência 1. Quer dizer que nessa quinzena inicial, eu posso até trabalhar mais de uma habilidade. Eu iria colocar aqui 2 pontos. Vamos lá, vamos colocar. Então, vou trabalhar 2 habilidades. A segunda vai ser essa, ó. Articular subsídios teóricos para interpretar, testar e confrontar resultados. Então, essa é a segunda habilidade que eu vou trabalhar nessa quinzena. Ou seja, nessa quinzena eu estou optando por trabalhar com mais de uma habilidade. Você pode escolher só uma, depende do seu plano de aula. Então, tá aqui, tá feito, certo? Perceba que eu tenho 2 habilidades linkadas a uma competência, ok? Se nessa primeira quinzena eu quiser trabalhar com mais de uma competência, eu também vou colocar ela aqui e as suas devidas habilidades. Bom, agora eu vou para as bases tecnológicas. Perceba mais uma vez que eu ainda estou com a primeira quinzena ticada, ó, certo? Porque tudo isso que eu vou fazer está linkado à primeira quinzena. Então, quais são as bases tecnológicas ou conhecimentos de temas? Eu vou lá no meu plano de curso e vou olhar, poxa, o que eu vou trabalhar na minha primeira aula, na minha primeira quinzena? Aí eu vou trabalhar números e álgebra, variação de grandeza, função trigonométrica. Então, aí agora a gente está falando das bases tecnológicas, que é a sua área de formação, professor. Então, nesse momento, você vai fazer a divisão do que você vai trabalhar. O que eu vou trabalhar, por exemplo, de função trigonométrica. Então, nessa primeira semana, eu vou colocar aqui que eu vou trabalhar função trigonométrica. Então, nessa primeira semana, eu vou trabalhar função trigonométrica. Só que eu vou colocar aqui que eu vou trabalhar o quê? Uma revisão de seno, cosseno, tangente. Né? Então, esse é o momento que você vai colocar a base tecnológica, de fato, a matéria, o conteúdo que você vai dar nessa quinzena. Então, eu vou salvar aqui, ó. Eu posso colocar mais de uma base tecnológica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui também que eu vou trabalhar a função trigonométrica, que é a base tecnológica envolvida, mas dentro da função trigonométrica, eu queira trabalhar ou relembrar com os alunos a lei dos senos. E esse planejamento, ele é com base nas suas aulas. Então, quantas aulas você vai ter dentro dessa primeira quinzena, ok? Então, no meu caso aqui, eu vou ter 6 aulas na primeira quinzena. Então, eu estou colocando as bases tecnológicas com base nisso. Depois, função trigonométrica, lei dos cossenos. Legal. Então, são essas as bases tecnológicas que eu pretendo rever com meus alunos ou aplicar nessa primeira semana, primeira quinzena. Agora, quando a gente entra em procedimento didático, também ligado à primeira quinzena, é como você vai apresentar para os seus alunos essas bases tecnológicas para que ele desenvolva as habilidades e competências que o senhor deseja. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma aula expositiva. O que mais que eu vou fazer? Aqui é ideal que você coloque metodologias ativas para que você desenvolva essas competências e habilidades. Então, eu vou colocar aqui a aprendizagem baseada em problemas. Então, vou usar essa metodologia ativa para tentar atingir meu aluno. Então, aqui é o momento que você vai levar eles em um laboratório, você vai fazer leitura de um texto, você vai fazer a produção de exercícios. Então, qual vai ser o método que você vai utilizar, o seu procedimento, para que o aluno consiga aprender essas bases tecnológicas relacionadas às tais habilidades e competências? Perfeito? Bom, em seguida,
a gente vai para o instrumento de avaliação. Não significa que você precisa necessariamente dar uma avaliação nessa primeira quinzena, certo? Mas quais serão os instrumentos que você vai utilizar como avaliação desse conteúdo? Sendo esse instrumento de avaliação agora ou futuramente. Então, que instrumentos eu vou usar? Bom, eu vou usar trabalho em grupo. Eu vou usar avaliação. Eu vou usar uma observação direta. Então esse é o momento que você vai definir quais são os instrumentos de avaliação que você vai utilizar para avaliar se o seu aluno absorveu as competências e habilidades que você queria passar. E agora a gente vai entrar nos critérios de avaliação. Então o que você vai avaliar dentro do trabalho em grupo? Então tá vendo que eu tiquei aqui o trabalho em grupo? Então o que eu vou avaliar dentro do trabalho em grupo? Eu vou avaliar argumentação consistente, atendimento às normas. Então eu vou avaliar aqui no meu caso, atendimento às normas. Eu vou avaliar criatividade na resolução de problemas. Eu posso colocar quantas eu achar necessário, relacionamento de conceitos. Esses são os 3 critérios que eu vou utilizar no meu instrumento de avaliação. Perfeito? Agora eu vou clicar no meu segundo instrumento de avaliação. Eu coloquei aqui avaliação, prova. Então o que eu vou fazer na minha avaliação? Eu posso repetir, tá vendo? Mas eu posso colocar aqui cumprimento de tarefas individuais e salvo. Tá vendo que ele marca aqui como 2.1? Quer dizer o que isso? Esse critério de avaliação está linkado ao segundo instrumento de avaliação, perfeito? Então eu vou colocar mais um aqui, organização, salvei. Você pode colocar quantos o senhor achar necessário. E por fim, a observação direta. Quais são os critérios na observação direta? Então eu vou colocar aqui interatividade, cooperação e colaboração. Salvei, certo? Pessoal, e aqui nas competências é onde você também vai colocar as competências socioemocionais que você vai desenvolver com o seu aluno. Então, quais serão? Então, você vai trabalhar empatia, então você coloca aqui e acrescenta como a competência socioemocional. Eu vou trabalhar empatia, mas eu também vou desenvolver a ética profissional. Então, é outra competência socioemocional que eu vou abordar. Então, você também vai lá e vai colocar aqui nas competências. Perfeito? Então eu finalizei aqui a minha primeira quinzena de aula. Tá aqui, perfeita, bonitinha, completa, né? Tem que estar com todos os campos preenchidos. E agora eu vou para onde? Eu vou para a segunda quinzena de aula. Tá vendo que ela zera tudo? Então você vai colocar tudo novamente. Então, por exemplo, na segunda quinzena de aula, eu ainda vou trabalhar a primeira competência? Se sim, você vai lá e vai colocar ela de novo, elaborar hipóteses. Então eu vou continuar trabalhando a primeira competência. Só que agora eu tiquei aqui a primeira competência, eu não vou trabalhar a mesma habilidade. Agora eu vou trabalhar a habilidade 1.3. Então eu vou colocar aqui. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer aqui no bloco de notas. Você pode colar direto lá no NSA. Então eu vou utilizar aqui, vou colocar aqui 3, porque ela é a terceira habilidade desta competência, e vou colar. Legal. Eu vou trabalhar quantas habilidades dessa competência? Só essa ou mais alguma? Vou trabalhar mais uma, vou trabalhar essa quarta também. Identificar a natureza da situação problema. Então, você vai colocando tudo que você acredita que será possível trabalhar dentro do seu planejamento na quinzena que você está preenchendo. Ctrl C e coloco aqui. Perfeito? Legal. Pessoal, claro que é assim, aqui eu estou colocando essa terceira habilidade, mas você pode repetir as habilidades que foram trabalhadas na quinzena anterior, tá bom? Então não é necessário, cada quinzena tem uma habilidade diferente. Como eu já mencionei, você vai fazer dentro do seu planejamento, do seu componente, tá certo? E agora, nessa quinzena, eu vou trabalhar só essa competência? Se eu quiser, eu posso trabalhar também a segunda competência. Então eu coloco aqui
o número 2 e vou digitar o texto, ou você copia aqui a segunda competência. Ó. Analisar fenômenos para sistematizar e relatar experimentos e situação-problema. Então, vou arrumar aqui a escrita dela e vou colar a segunda competência. Isso na mesma quinzena, porque é possível que você trabalhe uma, duas ou até 3 competências dentro de uma aula, dentro de uma quinzena, vai do seu planejamento. Só que toda vez que eu elaborar e colocar uma competência nova, eu preciso atrelar as habilidades dessa nova competência. Então, eu vou vir aqui e colocar a primeira. Utilizar a representação simbólica como forma de conhecimento. Então vou colocar aqui e ela vai entrar como habilidade 2.1. Por que 2.1? Porque ela está ligada à segunda competência. Se eu for trabalhar mais habilidades, eu continuo colocando. Sempre de acordo com o seu planejamento de aulas, com o seu número de aulas, né? Você vai verificar tudo isso. Então, vamos colocar mais essa habilidade aqui. Então, vou vir aqui agora e colar essa habilidade ligada à segunda competência. Maravilha. E agora, quais são as bases tecnológicas que eu vou trabalhar nessa segunda quinzena? Então, eu posso trabalhar a mesma base tecnológica que na quinzena anterior, só que eu posso ir acrescentando subtópicos. Então, eu vou trabalhar o quê? Vou continuar trabalhando função trigonométrica. Mas agora eu vou entrar em arcos côngruos. Isso eu estou falando dentro do meu componente. Você vai saber com maior facilidade os subtópicos do seu componente. E agora? E o procedimento didático que você vai usar nessa quinzena vai ser o mesmo? Você vai continuar fazendo uma aula expositiva, então você coloca aqui a aula expositiva. Você vai dar de novo um trabalho em grupo, ou você vai dar atividades em duplas, trabalhar atividades em duplas, então eu coloco. Eu vou fazer o uso de algum programa, então aqui no meu caso eu vou usar o uso do software GeoGebra. Então, agora eu coloco os meus procedimentos didáticos atrelados ao que, gente? A como que eu vou fazer o aluno adquirir essas bases tecnológicas que auxiliarão na construção das seguintes habilidades e competências que você colocou nessa quinzena. Perfeito? Os instrumentos de avaliação. Você vai continuar com os mesmos instrumentos de avaliação, você vai fazer outros. Então, vou colocar aqui. Trabalho em grupo. E eu vou continuar com o mesmo instrumento de avaliação. Então, avaliação prova. Você pode escrever tudo de novo, né? Você pode clicar ali na setinha, achar o que você escreveu. E observação direta. Ok? E mais uma vez, você vai linkar também quais são os critérios de avaliação que você vai perceber nesse aluno em cada um dos instrumentos de avaliação. Então, trabalho em grupo. Eu vou elaborar propostas, eu vou avaliar, o critério de avaliação vai ser a construção de argumento desses alunos, vai ser a pontualidade e cumprimento de prazos. E na avaliação, o que eu vou avaliar? Qual será o meu critério? Relacionamento de ideias, resolução de problemas. Eu vou colocando aqui tudo que eu quero utilizar como critério de avaliação. Observação direta, assiduidade, argumentação consistente. E você vai elaborar isso para cada quinzena do seu PTD. Bem, depois que a gente terminou o cronograma, que você fez o primeiro bimestre, que você fez a inserção do segundo bimestre e preencheu tudo, a gente vai para a segunda parte, que é essa aqui, ó. Material, propostas e estratégias. Então, primeiro, material de apoio. Qual será o material que você vai utilizar para que o seu aluno acompanhe o curso? Então, se você for utilizar algum livro, você vai vir aqui e colocar a bibliografia. Você vai escrever nome do livro, que é o seu material de apoio, o autor, né? Bem simples. E de preferência, edição. Ok? Você só vai usar o livro? O que mais? Você vai usar uma apostila? Certo? Vou usar também vídeos.
eu vou usar podcasts. E aí você vai colocar tudo que é o material de apoio que o aluno vai precisar para acompanhar o seu curso. Proposta de integração e ou interdisciplinares e ou atividades escolares, presenciais ou virtuais. Então aqui é o momento que você sentou com os seus colegas e você vai ter uma semana de palestras. Então vai ter uma semana de palestras. Qual a data dessa semana de palestras, né? Então você vai colocar aí, é de 26 de abril a 3 de maio. Então, semana de palestras, vai ter o quê? Vai ter uma oficina. Você vai colocar aqui. Vai ter uma saída de campo. Os professores elaboraram um projeto interdisciplinar sobre o tema sustentabilidade. Então, esse é o momento que você vai colocar tudo que foi discutido aí nas reuniões e com seus pares, tá? Se você pretende trabalhar no modelo Teams, né? Não depende como está a sua ETEC. E é claro que no final você vai colocar aqui qual vai ser a sua estratégia de recuperação daquele aluno que não atingiu. Lembrando que nesse momento, não é aquele momento que você vai falar, olha, eu vou dar uma prova e se o aluno não conseguiu atingir, eu vou dar uma prova de novo. Não, a proposta é que você elabore um outro modelo de atividade, né? Qual será esse modelo de atividade ou esse modelo de recuperação que você vai utilizar para o aluno sanar a defasagem do que ele não atingiu? Você vai oferecer instrumentos de pesquisa, leitura, né? Você vai passar um trabalho, a sua recuperação vai ser contínua ao longo do semestre. Como que você vai lidar com os alunos que não atingirem naquelas atividades iniciais que você imaginou? Após fazer isso, você vai clicar aqui em salvar. Então, ele salvou, ok? E basicamente é isso, o seu PTD está pronto. Para finalizar, você só precisa vir aqui, gerar PTD, marcar como pronto. Eu não vou fazer isso porque o meu não está pronto ainda. Eu preciso concluir aqui, né? Vocês viram o cronograma, né? Eu só fiz a primeira e a segunda quinzena. Ao terminar tudo isso, aí eu gero o PTD pronto para avaliação. E aí o seu coordenador de curso, ele vai te dar o retorno do seu PTD, se ele está aprovado, né? Se ele já pode ser publicado, ou se você precisa ajeitar alguma coisa, alguma situação. Então, é isso. Muito obrigado e espero ter ajudado. Valeu!